Fala, brava gente guerreira! Aqui é o professor Másio Miguel no comando do nosso podcast De Pernambuco para o Mundo. Nessa primeira temporada, intitulada De Quantas Revoltas é Feito um Pernambucano, vamos conhecer um pouco de nossa história. E o tema de hoje é... Invasão holandesa a Pernambuco. Para entendermos essa história, precisamos falar da produção de açúcar. Sabemos que os holandeses eram compostos de comerciantes judeus e comerciantes calvinistas, que possuíam capital e navios suficientes para o comércio do açúcar. Os holandeses garantiam o financiamento necessário para a implantação dos engenhos de açúcar em Pernambuco. Em troca, os holandeses controlavam o transporte, o refino e a comercialização do açúcar na Europa. Portugal era apenas a fábrica de açúcar. Essa parceria vai durar pouquíssimo tempo. Um fato inusitado mudou esse caso de amor entre Portugal e Holanda. A morte do rei de Portugal, Dom Sebastião, em 1578, que não deixou herdeiros. Por isso, o trono foi ocupado pelo cardeal Dom Henrique. Esse cardeal reinou por 2 anos, pois morreu em 1580. Assim, Filipe II reivindicou o trono de Portugal e unificou as duas coroas. A partir desse momento, teremos a União Ibérica, isto é, a união de Portugal e Espanha. A Espanha e a Holanda eram inimigas, principalmente por questões religiosas. Filipe II ordenou que os portos de todas as colônias fossem fechados aos navios holandeses. Desse modo, o soberano da Espanha tentava empobrecer o país inimigo. Preste atenção, a Holanda perdeu a mamata de explorar os engenhos de açúcar que tinha em Pernambuco. É por esse motivo que os holandeses resolveram invadir a colônia portuguesa. No primeiro momento, tentaram invadir a Bahia em 1624, mas foram expulsos em 1625. Na segunda invasão, os holandeses preferiram atacar Pernambuco, porque essa capitania era a mais rica, com grande produção de açúcar. Quando na Europa se soube que os holandeses iriam atacar Pernambuco, Matias de Albuquerque, governador dessa capitania, encontrava-se na Espanha. Ele foi então despachado para o Brasil com apenas 3 caravelas e 27 soldados. Ao chegar, ativou as obras de fortificação iniciadas em torno de Olinda e Recife, mobilizou, organizou e armou um efetivo de 1.000 homens, formando 4 companhias. Podemos dizer que colocou em estado de alerta toda a capitania. Em pouco tempo, Recife e Olinda transformaram-se em praças de guerra. Com tão poucos recursos, embora contando com o auxílio de centenas de defensores, nada pôde fazer contra a esquadra inimiga de mais de 50 navios e 7.000 homens. No dia 14 de fevereiro de 1630, essa esquadra chegava ao litoral pernambucano, desembarcaram na praia de Pau Amarelo. Com forças tão poderosas, os holandeses dominaram facilmente Recife e Olinda. Matias de Albuquerque, porém, ainda teve tempo de incendiar 24 navios que estavam no porto, carregados de pau-brasil e açúcar, para que o inimigo não se apoderasse dessas riquezas. Para cortar as comunicações entre Recife e Olinda, Matias fundou o Arraial do Bom Jesus, que, durante 5 anos, resistiu a todos os ataques. A partir daquele momento, a estratégia de guerra lenta foi implantada, com a tática de guerrilha. O plano era simples: não deixar nenhum holandês sair do Recife. Qualquer um que arriscasse sair da cidade estava sujeito a levar uma flecha ou uma bala. Em 1631, a Holanda enviou ao Brasil uma esquadra de socorro,
sob o comando de Adrian Jansen Pater. A Espanha organizou outra que tinha por comandante Dom Antônio Oquedon. As esquadras avistaram-se na altura de Abrolhos e ocorreu uma das mais importantes batalhas de nossas lutas no mar. O encontro dos 20 navios de guerra de Oquedon com os 16 navios de Pater foi violento e disputadíssimo. Durante o combate, incendiou-se o navio do almirante Pater, que morreu no evento. A vitória de Oquedon tornou possível o desembarque de reforços para o arraial, fazendo também redobrar o entusiasmo dos defensores do arraial. Já a situação dos holandeses era cada vez mais difícil, pois as guerrilhas e emboscadas impediam que eles avançassem para o interior. No litoral, tomaram Itamaracá e iniciaram a construção do Forte Orange. Na impossibilidade de constituírem um sistema de defesa eficiente em Olinda, em 24 de novembro de 1631, os holandeses incendiaram a cidade e se concentraram no Recife. O rumo da guerra vai soprar a favor dos holandeses a partir de 1632, com o surgimento da figura de Domingos Fernandes Calabar. Hábil e astuto nas emboscadas, passou a guiar o inimigo, desvendando-lhe os segredos da terra. Vale ressaltar que não foi apenas Calabar que mudou de lado. No Rio Grande do Norte, os holandeses fizeram aliança com os indígenas potiguares. Com essa aliança, atacaram e conquistaram o Fortim na Barra do Cunhal, na Paraíba. Ah, Másio, os holandeses tiveram ajuda portuguesa também? A resposta é sim. Como exemplo, podemos afirmar que receberam a colaboração do judeu Jorge Homem Pinto, senhor de Engenho da Paraíba, do sacerdote jesuíta Manuel de Moraes, que se tornou pastor calvinista, sem falar de Ana Paz, senhora de Engenho, que adotou a religião calvinista. Agora que sabemos que os holandeses fizeram diversas alianças, vamos voltar para Domingos Fernandes Calabar. Ora, esse cara conduziu os holandeses para o interior das capitanias. Com muito sucesso, atacaram Igaraçu, o Forte do Rio Formoso, Afogados e diversos pontos da várzea do Capibaribe até chegarem ao Arraial do Bom Jesus. Em junho de 1635, Matias estava no Cabo de Santo Agostinho, quando recebeu a péssima notícia. O Arraial do Bom Jesus, quartel-general da resistência sob o seu comando, fora finalmente capturado pelos holandeses. Com a conquista do Arraial, estavam entre os presos Henrique Dias e o senhor de engenho João Fernandes Vieira. As populações do interior abandonaram tudo, lar, terra e colheitas, e partiram à procura do governador Matias, em Sirinhaém. O Matias não pôde mais ficar em Pernambuco. Retirou-se então para Alagoas, em uma longa caminhada, acompanhado de milhares de pessoas, homens, mulheres e até crianças, que não queriam viver sob o domínio dos invasores. A coluna de retirantes tinha de parar em Porto Calvo, que estava em poder do invasor e guarnecida por 400 homens. Com eles estava Calabar. Matias de Albuquerque, informado disto, cercou a vila. Após alguns dias de cerco, a 19 de julho de 1635, os holandeses renderam-se. Tentaram negociar com Matias a condição de salvar a vida de Calabar, mas Matias foi irredutível, concedeu o quartel a todos, menos ao traidor, que, submetido a julgamento, foi condenado à morte e enforcado. Em seguida, recebeu reforços mandados pela Espanha sob o comando de Dom Luís Rojas e Borja,
Com esses reforços, chegava também à capitania o seu donatário, Duarte de Albuquerque Coelho. O comandante espanhol foi morto na Batalha de Mata Redonda e Matias foi intimado a voltar para a Europa, ficando a tropa espanhola sob o comando do conde Bagnolo, que comandaria a retirada dos seus soldados para a Bahia, fazendo uma política de terra devastada em Alagoas e Sergipe. Nassau avançou com suas tropas até a margem do Rio São Francisco, onde, construindo em Penedo um forte que tomou o seu nome. A resistência interna finalmente foi vencida. Com isso, os holandeses conseguiram dominar não só Pernambuco, mas também todo o litoral nordestino, de Alagoas até o Ceará. As lutas arrasaram as capitanias invadidas pelos holandeses. Engenhos foram abandonados ou destruídos, escravos negros fugiram, canaviais e outras plantações foram queimados, muitos animais foram mortos. Para finalizarmos, temos mais uma pergunta a responder. O que aconteceu com Matias de Albuquerque na Europa? Bem, foi acusado de incompetência por ter perdido o controle do território pernambucano. Foi submetido a processo e preso no Castelo de São Jorge. Em 1640, com o fim da União Ibérica, Matias foi solto, recebeu honras e foi agraciado com o título de Conde de Alegrete e com o posto de comandante das armas da província de Alentejo. Casou-se com Dona Isabel de Carmen, deixando grande descendência. Morreu em Lisboa no dia 9 de junho de 1647. Bem, pessoal, chegamos ao fim dessa história. Agradeço a audiência e o aguardo no próximo episódio para juntos conhecermos mais uma revolta pernambucana. Quer saber mais sobre a história de Pernambuco? Me siga no Instagram, @professor Másio Miguel. No mais, compartilhe o episódio com teus amigos, vizinhos, familiares e até a próxima!